a gente pretende hoje demonstrar o espessamento de 3 líquidos diferentes: água, suco e café com leite. Nós vamos demonstrar o grau máximo de espessamento utilizando este espessante que a gente tem aqui, tá? Que é o que nós temos em casa, para demonstrar para vocês qual a medida para usar, para conferir então esta máxima consistência de purê. A primeira coisa que a gente tem que verificar é a instrução do fabricante em relação ao número de medidas para determinadas consistências. Aqui vocês podem ver que em rosa está a consistência de néctar, que é a menos pastosa, a consistência de mel e a consistência de pudim, em verde, tá? Então, dependendo do tipo de alimento que a gente vai espessar, e no caso agora são líquidos, a gente vai ter uma instrução de quantas medidas que a gente vai utilizar. No caso, nós temos aqui, então, 100 ml de cada um desses líquidos aqui, tá? E, tendo verificado na instrução do fabricante, eu vi que para cada 100 ml e para obter a consistência de purê, eu deveria utilizar 3 sachês. No caso, eu tenho aqui sachê, mas quando é em lata, eu terei medida caseira. Então, a gente tem que sempre respeitar a medida caseira para fazer a preparação. Vamos para a água. A gente vai despejando o espessante e a gente vai percebendo, ó, que ela vai ficando mais espessa, mais densa. Vamos para o segundo sachê, sempre mexendo para evitar grumos. Terceiro sachê. Vejam que agora já começa a configurar a consistência pastosa. E, gente, mesmo que o fabricante diga uma coisa, muitas vezes a gente se depara com diferenças na hora de preparar e a gente descobre que precisa ou mais ou menos naquele momento, porque a acidez do líquido e outras características também podem influenciar nisso. Mas vejam, ó, a água está ficando cada vez mais espessa, mas realmente em forma de gel praticamente, né? Talvez eu tenha que colocar mais um sachêzinho aqui para obedecer a consistência prescrita, ó. Ainda está em forma de mel, mas a gente esperando um pouquinho, isto aqui pode ainda ficar em purê. Vamos descansar um pouquinho, vamos deixar repousando um pouquinho aqui e vamos passar então para o suco, tá? Olha aqui, vamos diluir um pouquinho algumas bolinhas que ficaram. Vamos aguardar um pouquinho. Vamos agora passar ao suco. Este é um suco de maracujá, porque a gente não tinha laranja em casa. E o maracujá, ele pela sua acidez, ele tem uma tendência a espessar mais rápido. Vamos para o segundo sachê, onde aí a gente já obtém uma certa diferença para néctar, vejam só, né? E agora vamos passar para o terceiro sachê, para ver se a gente consegue espessar em purê. Caso nenhum desses a gente consiga fazer isso, a gente vai ter que colocar mais um sachê em cada um. E se vocês perceberem lá no espessante que eu coloquei no estudo de caso, ele pedia 4 sachês, 4 colheres medida. Ó,
Tá quase. Então, vamos aguardar mais um pouquinho também. Vamos usar o café com leite. Mesmo procedimento. Foi o primeiro. Vamos para o segundo. No segundo, a gente já percebe um pouco mais, ó, de espessamento, mas também não estamos chegando, ó, já tá um pouco já em néctar, que nem o suco. Vamos para o terceiro sachê. Vamos aguardar um pouquinho. Vamos começar, então, vendo o resultado da água, ó, né? Virou uma gelatina. Aí alguém pode perguntar, mas por que não usar gelatina que é mais barato? A gelatina tem uma maneira diferente de agregar água. A gelatina essa que a gente está acostumado a comprar aí no supermercado, ela libera água livre assim que ela entra em contato com a temperatura corporal ali na boca. Então, quando a gente vai comer a gelatina, lá na garganta ali, lá no esôfago, aquela cavidade toda ali da deglutição, nós vamos acabar transformando isso em água, podendo gerar novamente a aspiração. Então, qual a diferença deste espessante industrializado? A diferença é que ele só vai liberar a água livre no intestino, ao longo do trato digestivo, mas não ali na cavidade oral, que é onde pode ocorrer o risco de aspiração. Relembrando quanto ao número de sachês utilizado. Vejam, ó, o suco ficou que é um creminho, né? Vejam só. Mas eu tive que usar um sachê a mais para a água e para o suco e 2 sachês a mais para o café com leite. Vejam o café com leite, ó. Também virou um creminho, né? O importante é que todos eles a gente tenha que testar antes de prescrever. Também, outra questão, no hospital, geralmente isso é fornecido ao paciente e é ele que vai fazer isso na hora do espessamento. Ele, o cuidador, quem estiver perto, né? E quando nós estivermos na nossa cozinha dietética, provavelmente nós não teremos sachê, nós teremos colher medida, lata com colher medida. Na parte anterior do vídeo, eu havia falado em medida caseira. Não deixa de ser uma medida caseira, mas é colher medida. Se for uma medida caseira, ela tem que ser correspondente à colher medida que vem junto com a lata do pó. Percebam também que o volume aumenta. Então, se nós quisermos que a pessoa ter o controle do que a pessoa ingere, nós temos que... Eu, particularmente, quando eu atuei com disfagia, eu fazia prescrições de 100 em 100 ml, porque eu tinha certeza, então, daquilo que seria ingerido e do valor nutricional daquilo que eu estaria oferecendo, porque o volume já fica maior. Então, a água ficou assim, ficou translúcida, mas existem espessantes que não deixam a água ficar nessa aparência, ela fica pior. Então, na minha opinião, ao que eu conheço até hoje, este foi o melhor espessante em termos de água. Na questão do suco, vejam só, parece um creminho de laranja ou de maracujá, perfeitamente, né, se oferece de uma maneira perfeitamente agradável, gastronômica. E aqui também o café com leite parece um creminho. Então, para refeições líquidas, lácteas e para sucos, achamos que o espessante está muito bem representado. A diferença é que quando o paciente tem o sachê,
ele controla mais o processo, porque ele não precisa ser instruído, e nós, em larga escala na nossa cozinha dietética, teremos de usar a lata com a respectiva colher medida e que pode ser transformada em medida caseira.